nossa descrição teórica, matriz S, seções de choque, etc. E tal, tudo isso depende de você calcular a matriz S. Se calcular a matriz S, a gente tem até uma prescrição. Calcular o operador S, por exemplo, você tem uma série perturbativa que define o operador S, né, que a gente aprendeu a construir. Né? Definido o operador S, você basta tomar então o valor esperado de cada termo dessa série entre estados livres, né, associados com conteúdo de partículas que você quer ver no seu espalhamento. Tudo certo. Só que o elemento central dessa história é o nosso amigo V. Né? A nossa hamiltoniana completa é o H0 mais V. O H0 a gente sabe quem é, não tem problema nenhum quanto ao H0. E o problema é quem é o V. Né? Mas eu construo o V. Então, vamos relembrar algumas coisas que a gente aprendeu, né, sobre o V quando a gente estava estudando a covariância relativística do operador S. Né? Para começar, a gente tinha um certo V de T, que era exponencial de menos I H0T, V exponencial de I H0T. Esse V que está aqui, você pode imaginar que seja o V original da formulação de Schrödinger, por exemplo, né, da sua teoria. Né? E esse V de T é o que você obtém a partir de uma transformação unitária que você faz em todos os estados do seu espaço de Hilbert. Né? Essa transformação unitária é o que nós vimos que definia o que a gente chamou de descrição de interação, né? Representação de interação, ou interaction picture. Né? Então, esse V de T, a dependência temporal desse V, dada por esse cara que está aqui, né, é dada a partir do H0. Então, no interaction picture, você vê que os estados evoluem com o V, né, com o V de T, como se a hamiltoniana fosse o V de T, e os operadores evoluem com a hamiltoniana livre. Né? Então, os operadores satisfazem equações de Heisenberg geradas pela hamiltoniana livre. Né? Esse V de T, você podia escrever como exponencial de menos I H0T, integral d3x de h de x0, exponencial de I H0T. Né? Você imaginava que o seu V pudesse ser escrito como integral de uma densidade espacial. Né? A integral dessa densidade espacial era útil porque permitia que você transformasse integrais em dt de V de T em integrais em d4x do h de xt. Né? E esse h de xt era definido como isso, exponencial de menos I H0T, h de x0, exponencial de I H0T. Então isso aqui você imaginava que era o que definia o h de xt. Né? Então, construir o V, né, passou a ser construir ou propor um h de xt como esse. Só que esse h de xt, você exigia outra coisa sobre ele. Né? Você exigia que ele fosse um operador escalar. Ou seja, sobre uma transformação de Poincaré do seu h de x, né? X aqui indexa x vetor em t, né? Você queria que ele se transformasse como um operador escalar. A razão disso, né, é justamente para você ter satisfeita aquela condição de que o operador S comuta com o zero de lambda A. Né? Ou seja, que o operador S é um escalar. O zero, S. O 0 a menos 1 é igual a S. Né? Para que o S satisfizesse isso,
você escrevia o V como integral de uma densidade espacial, e essa densidade espacial também precisava se transformar como um operador escalar. Tá certo? Maravilha. Além disso, né, a gente ainda tinha que o comutador, o h de x com h de x', que é o comutador mesmo, não é comutador ou anticomutador, isso é o comutador mesmo, né? Isso aqui tinha que ser zero se você tivesse essa condição satisfeita, né? X menos x' ao quadrado menor do que zero. Ou seja, x menos x' ao quadrado, uma separação tipo espaço, tá certo? Será aquilo da microcausalidade, né? Hã? É aquilo da microcausalidade. Isso, essa era a microcausalidade, foi o que a gente chamou de microcausalidade, né? Então, essas mais ou menos eram as condições, né, que a gente tinha para construir a nossa interação, tá certo? Construir o V é essencial para você poder calcular as probabilidades de transição. Se você não fizer isso, se você não tiver V, se tiver só H0, não tem transição para nada. O que era, continua sendo e acabou. Não tem interação. Tá certo? A gente chegou a essa conclusão. Então a pergunta que se coloca é a seguinte: como construir esse H de modo que ele satisfaça esses requisitos, né? Principalmente esse requisito aqui, que ele primeiro seja uma densidade, tá certo? Ele seja algo dependente de x e t, depois que ele seja um escalar de Poincare, e depois que ele satisfaça a condição de microcausalidade, né? Implícito aí também estão outras coisas. Tem que satisfazer o princípio de decomposição em clusters, tá certo? Significa que na construção do H só podem entrar coeficientes que tenham como singularidades, no máximo, uma delta de conservação global de todos os momentos dos quais eles dependem. Certo? Então, isso também está na jogada. A gente pode colocar aqui PDC, né? Princípio de decomposição em clusters. Né? Para dar certo. Para dar certo. Né? Cara chato. Né? Então, como fazer isso com os instrumentos à nossa disposição? Quem são os instrumentos à nossa disposição? São os operadores de criação e aniquilação. Tá certo? A gente viu que com operadores de criação e aniquilação eu posso construir qualquer operador que atue no espaço de Hilbert, no meu sistema. Né? Isso é razoavelmente simples de entender. Né? Então, em princípio, os caras que eu vou utilizar para construir o meu H são os operadores de criação e aniquilação. Isso não resta dúvida. É tudo que eu tenho na mão, até o momento. Né? Só que tem um problema. Os operadores de criação e aniquilação não têm uma propriedade de transformação por transformações de Poincare tão simples como, por exemplo, uma propriedade como essa. Eles têm propriedades extremamente complicadas de transformação por transformações de Poincare. Parece lá uma raiz quadrada de lambda P0 sobre P0. Só isso aí já é estranho, porque já aparece a componente zero do vetor ali no meio. Né? Aparece os D de W, de lambda P, né? Que é o elemento do grupo de isotropia na representação associada com o spin ou com a helicidade que você estiver colocando. Né? Então não é fácil você usar os operadores de criação e aniquilação para montar um objeto que tenha propriedades de transformação simples, como, por exemplo, o H tem que ter. O H tem que ser escalar. Né? Mais ainda, os nossos operadores de criação e aniquilação, eles são caras que dependem de P. Né? Enquanto que esse objeto aqui tem que depender de X e de T. Então você tem que dar um jeito de introduzir uma dependência em X e T na discussão que você está tomando. Tá certo? Bom, o que a gente pode pensar? Né? Podemos pensar no seguinte:
ao invés de eu usar diretamente os operadores de criação e aniquilação, né, eu vou usar combinações lineares desses operadores de criação e aniquilação. Tá certo? Eu vou escrever a combinação linear e depois a gente analisa. Tá? Eu vou falar da combinação linear de operadores de aniquilação, vou chamar de psi mais, tá certo? De x. E isso aqui vai ser o seguinte: somatório sobre sigma sobre n integral de 3p, né, de um certo u. Né? Aqui eu vou deixar um espaço que eu ainda vou escrever coisas. P sigma n, né, a de p sigma n. Né? Eu quero que seja combinação linear de operadores de criação. Também, isso aqui eu vou deixar no espaço que eu também vou escrever coisas. Já me traí aqui, mas tudo bem. Né? Vou chamar de V P sigma n Haddad de P sigma n. Vou colocar mais alguns ingredientes aí. Então vocês veem aqui claramente que isso aqui é uma combinação linear dos operadores de aniquilação e de criação. Né? Quais são os rótulos dos quais esses operadores dependem? Depende de P, é um rótulo contínuo. Mais uma vez, Px, Py, Pz, ou P1, P2, P3, porque P0 é função de P1, P2, P3. Né? Se você tiver massa, P0 é raiz quadrada de P vetor ao quadrado mais M2. Se você não tiver massa, P0 é igual ao módulo do P vetor. Né? Pura e simplesmente. Então, as variáveis independentes que caracterizam o operador de criação ou de aniquilação são Px, Py, Pz, P1, P2, P3. Ah, isso aí não é elegante do ponto de vista de Poincaré? Não, pode não ser elegante, mas é eficaz para a gente fazer o que a gente está fazendo. Então, estou fazendo combinações lineares dos As associados a todos os parâmetros que os caracterizam. P, sigma, pode ser todas as projeções de spin, tá certo? N, que em princípio envolve todos os tipos de partículas que estiver aparecendo por ali. Né? Esse N costumava envolver partículas do tipo 1, partícula do tipo 2, partícula do tipo 3. Essa partícula tem carga tal, tem isospin tal, tem hipercarga tal, não sei o quê. Então N indica os outros números quânticos além dos números quânticos de Poincaré, vamos dizer assim, que você precisa para descrever uma partícula. Né? Então, aqui implicitamente nós estamos tomando uma soma sobre N também, tá certo? E como é que a gente se propõe a resolver o problema do X e do T? Lembra? A gente precisa de um operador H de xt que dependa de x, dependa de t. Eu vou fazer com que esses coeficientes aqui dependam, tá certo? De x e t. Tá certo? X aqui, indexa x e t. Né? Portanto, essas combinações lineares que a gente está definindo vão depender de x. Tá certo? Claro que a coisa não vai ficar assim, ainda tem mais requisitos que nós vamos colocar, tá certo? O X ali é meio de natureza diferente do que seria a posição da partícula. Posição da partícula. Não, é que eu poderia pensar, está na representação de momento. Bem, eu poderia fazer uma chamada Fourier para a representação de posição. Não. Você vai ver que essa transformada de Fourier vai aparecer sim, mas espontaneamente. Eu estou dizendo que esses coeficientes vão ter que depender de x. Aqui eu estou falando uma coisa muito simples do ponto de vista matemático.
Isso tem que depender de x porque é com essas combinações lineares que eu vou construir o meu h de x. Então, os a's e adagas não dependem de x. Não tem como eu arrumar uma dependência em x com a e adaga. Só pode ser o seguinte, se eu monto uma combinação linear, os coeficientes podem depender de x. Você está querendo dizer que a criação e a destruição de partículas vai vir modulado para as funções do IV, ou seja, pela interação, Sim. de alguma forma. Veja que eu estou trocando o ponto de vista, né? Ao invés de eu estar criando uma partícula de momento P, projeção de spin sigma tipo N, eu estou montando um operador ali que contém todas essas, criando não, aniquilando, que contém todas essas possibilidades de aniquilação. De todos os momentos, momenta P, de todas as projeções de spin sigma, de todos os spins e de todos os tipos de partículas. Vai começar. Né? Essa é uma maneira de eu introduzir uma dependência em x ali dentro do cara. Agora, eu teoricamente estou apenas trocando 6 por meia dúzia se eu não falar mais nada. E já que o A tem uma propriedade de transformação, né, por Poincaré, que é uma propriedade estranhíssima, né, por que o psi não vai ter uma propriedade mais estranha ainda? Ainda mais com U e V, que eu não sei nem como é que se transforma. Né? Então eu tenho que impor alguma coisa sobre os psis que vai restringir essa liberdade adicional que eu acabei de dar. Tá certo? Essa alguma coisa a mais que eu vou impor é o seguinte, é que esses psis, mais ou menos, não importa, de x, se transformem por transformações. Eu vou chamar de alfa, tá? Para não confundir com a operador de aniquilação. Se transformem por transformações de Poincaré, tá certo? Como carregando representações do grupo de Lorentz. Vou botar aqui um D, daqui a pouco eu boto mais coisas. Ainda vem mais coisas, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Que eu quero colocar aos poucos. Né? O que é esse D? Esse D eu vou pedir que seja uma representação do grupo de Lorentz. Uma representação de dimensão finita do grupo de Lorentz. Se isso é para ser uma representação de dimensão finita do grupo de Lorentz, eu tenho que pôr índices aqui. O psi tem que carregar índices associados com essa representação. Então, eu vou voltar e vou botar índices aqui no psi e aqui no psi menos. Né? Mas esses índices não estão aqui no A nem no adaga. O A e a adaga não carregam uma representação de dimensão finita do grupo de Lorentz. Então, aonde eu posso botar esses índices para tudo ficar consistente de um lado e do outro é nos U's e nos V's. Por que eu tenho que pôr um índice? Se eu botar um fator aqui na frente, aqui vamos botar uma soma sobre L bar, né? Se eu botar um fator multiplicativo aqui na frente, esse fator multiplicativo vai ter que carregar uma representação do grupo de Lorentz. Né? Porque se você fizer isso aqui, ó, o 0, o 0, 1, né? O 0 de lambda 1, alfa, psi mais menos de x, o 0 menos 1 de lambda 1, alfa. Isso aqui vamos supor que se fosse d de lambda 1 a menos 1, psi mais menos. Se você fizer mais uma transformação, se você multiplicar agora pelo 0 de lambda 2, tá certo? O 0 de lambda 2 alfa, o 0 a menos 1 de lambda 2 alfa, isso implica que você multiplicar aqui por o 0 de lambda 2 alfa
aqui por U0 menos 1 de lambda 2 alfa, e o resultado que você vai ter vai ser D de lambda 1 a menos 1, D de lambda 2 a menos 1, psi da dupla transformação de Poincaré, né? Não vou anotar aqui, né? Sobre o cara. Só que se isso daqui é uma representação, esse U0 de lambda 1, lambda 2 é o U0 de lambda 2, lambda 1 e o resto, né? A regra de composição da transformação de Poincaré. Aí você tem o psi mais menos de x, U0 a menos 1 de lambda 2, lambda 1. E isso aqui, pela minha definição, que eu dei aqui em cima, vai ter que ser o D de lambda 2, lambda 1 a menos 1, psi mais menos de lambda 2, lambda 1, x mais, sei lá, mais o parâmetro lá que está lá. Comparando uma coisa com a outra, você vai ter que isso aqui vai ter que ser isso aqui. Portanto, esse D, esse fator multiplicativo que você colocar aqui na frente, tem que ser uma representação do grupo de Lorentz. Tem que ser. A representação mais geral do grupo de Lorentz, né, é mais do que unidimensional. Você tem representações de dimensão finita do grupo de Lorentz arbitrariamente altas, de dimensão arbitrariamente alta. Então você tem que permitir que isso daqui seja em geral uma matriz, porque se isso daqui for um número, né, se isso for um número, não for uma matriz, então esse número é obrigado a ser o número 1, tá certo? Porque aí você está numa representação trivial. Aí você está dizendo, não estou permitindo nenhum fator aqui na frente do psi. Né? Para que isso não seja o número 1, você tem que, em geral, permitir que isso seja uma matriz. Tá certo? Pergunta. Por que é uma representação do grupo de Lorentz e não uma representação de dimensão finita do grupo de Poincaré? O grupo de Lorentz é não compacto tanto quanto o grupo de Poincaré é não compacto. Isso significa que as representações de dimensão finita do grupo de Lorentz são representações não unitárias. Isso não tem problema. Então, se eu admito uma representação não unitária aqui do grupo de Lorentz, por que eu não admiti uma representação não unitária do grupo de Poincaré também? Não? A verdade é que a parte translacional, né, da representação do grupo de Poincaré é abeliana. Né? Tá certo? Ou seja, uma translação, quadritranslação, comuta com outra quadritranslação. A representação irredutível mais geral, né, de um grupo abeliano é a identidade. Né? Quer dizer, é uma representação unidimensional. Então você pode pensar que a parte de translação associada com o grupo de Poincaré pode ser representada pela representação trivial. Quer dizer, se você não tiver, imagina o seguinte, imagina que você tenha um aqui e um aqui. Tá certo? Então você está se perguntando sobre o comportamento do teu psi por uma transformação, que seja uma translação. Então aqui você vai ter o D de 1, imagina que o D de 1 seja sempre delta de L bar, tá certo? E aqui você vai ter psi de x mais alfa. Se você permitisse o aparecimento de mais um fator aqui, esse fator deveria ser uma representação irredutível de um grupo abeliano associado com um grupo de translações. Pela mesma razão que a gente fez aqui essa conta para o grupo de Lorentz. Mas essa representação irredutível mais geral de um grupo abeliano, a representação irredutível, é uma representação abeliana, uma representação trivial. Por quê? Né?
Suponha que você tenha uma matriz, né, genérica de um grupo abeliano, que seja um elemento de um grupo abeliano. Então, você pode escrever essa matriz assim, exponencial de I, θA, TA. Só que o problema é que TA, TB igual a zero. Né? Todas essas matrizes são geradores do grupo abeliano, comutam entre si e são hermitianos. Então, eles podem todos ser diagonalizados simultaneamente. Então, esse cara aqui pode, né, chegar numa representação, vamos chamar isso aqui de diagonal, que vai ser isso aqui, né? Exponencial de I, exponencial de alfa 1, exponencial de alfa 2, exponencial de I, alfa N. Os geradores, portanto, né, a representação, essa forma é uma forma diagonal de blocos. A representação irredutível é um bloco 1 por 1. Tá certo? Então, a parte associada com o grupo de translações, eu não quero que carregue uma representação não irredutível do grupo de translações. Por isso, o meu fator que eu coloco aqui só depende da transformação de Lorentz, que é a única coisa não trivial que eu posso colocar para ser carregada ali. Tá certo? Então, vamos limpar aqui um pouquinho esse quadro. E voltar para o nosso problema. Então, isso aqui é uma proposta, tá certo? Isso aqui é uma proposta. Eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que eu tenho combinações lineares dos operadores de aniquilação e criação com coeficientes escolhidos de modo que essas combinações lineares se transformem por transformações de Poincaré de uma maneira tensorialmente simples. Tá certo? Quer dizer, esse psi, com esse L que ele está calculando, carregando aqui, ele carrega uma representação do grupo de Lorentz. É obrigado. Se eu tiver algum fator lá na frente, esse fator tem que ser uma matriz. É obrigado a ser uma matriz. Porque não tem nenhuma representação do grupo de Lorentz não trivial que não seja de dimensão maior que 1. Né? Então, eu estou pedindo que esses caras aqui, que eu acabei de definir, essas combinações lineares, se transformem de uma forma simples. Essa que é a ideia. Qual é o problema quando era só lá? Na aula passada eu mostrei as transformações do A e do AW. Por transformações de Poincaré. Por transformações de Poincaré. Que são transformações complicadas. Não é evidente como você vai usar o A e o AW para construir escalares de Poincaré. Não é nada evidente. Lembra aonde você tem que chegar? Você tem que chegar aqui. Você tem que construir um H que satisfaça isso aqui. Então a proposta é você utilizar caras que se comportem perante transformações de Poincaré como tensores. Aquele inverno começar a se transformar de uma forma complicada. Sim, isso vai estar sob controle, você vai ver. Eu vou ter que descobrir quem são os U's e V's que permitem que isso aqui aconteça. Isso aqui é um requerimento. Tá certo? Agora, é importante entender que
perante o problema que eu tenho em mãos, que é esse aqui, a minha afirmação aqui para vocês é o seguinte: essa é a saída mais simples. Tá certo? Outras saídas podem envolver complexidades inimagináveis, né? A saída mais simples é dizer o seguinte: eu vou definir objetos que se transformem de maneira simples. O que eu tenho que fazer para definir esses objetos é outro problema, né? E esses objetos, eles são combinações lineares dos operadores de aniquilação e criação. Eles nem são, tipo assim, funções arbitrárias dos operadores de criação e aniquilação. Não, eu estou me restringindo à coisa mais banal que eu posso propor. Combinações lineares. Tá certo? Não estou falando que o psi e o psi mais e o psi menos dependem de A ao quadrado, A ao cubo, A à quarta, não é nada disso. Eu poderia falar isso. Eu poderia falar uma coisa assim: não, isso é um F de A, sei lá, alguma coisa assim. Só Deus sabe onde é que eu terminar, se eu fizesse isso. Não? Mas eu estou propondo a coisa mais simples possível. Não, eu estou transformando a A e a adaga, mudando para uma combinação linear de A e adaga. Mas essa combinação linear eu vou escolher de uma maneira, de modo que ela se transforme de maneira simples quando eu fizer uma transformação de Poincare. Por quê? Na esperança de, com esses objetos, psi mais e psi menos, eu conseguir construir um H que se transforme também de maneira simples por transformações de Poincare. Mas, inicialmente tinha um operador lá em adaga. Agora eu esqueci. Também são operadores, né? Também são operadores. Só que mudar um operador, Troquei botar uma letra no operador, porque antes do meu operador não tinha letra. Que letra? Sim. Agora tem um operador com índice aí. O operador tinha índice, sim. O A e o A. Tinha P, sigma e N. Não. São índices. Não? Agora o meu operador tem um índice L e tem um índice X. Esse P, sigma e N era a dependência dele, não? Você pode pensar que é um índice. Um rótulo é uma dependência. Né? Quando você varia o rótulo, você varia o operador. A história é a mesma. É um rótulo, é um índice. Né? Então eu troquei uma coisa pela outra. Próxima pergunta a fazer é: o que tem que acontecer com esses U's e esses V's para que esses caras, esses psi mais e psi menos, satisfaçam essa equação que está aí? Né? Então vamos trabalhar isso. Mais uma vez, essa proposta é isso mesmo, é uma proposta. Né? Você não está dizendo, eu estou deduzindo que eu sou obrigado a usar isso, de forma nenhuma. Né? Você tem um problema pela frente para resolver. Pergunta: como é que você resolve? Proposta. Ah, não gostei dessa. Faça outra. Certo? Faça outra proposta. Ou seja, isso aí não é uma demonstração de que essa é a única solução desse problema, de forma nenhuma. Isso é uma proposta. Ele fez trás para frente, não? Ele já sabia a resposta, aí foi na proposta de trás para frente, porque claro eu não sei qual foi o ano que ele produziu, qual foi o ano que essas coisas que, né? Não, isso aí o livro dele com perdão da palavra, né? 94, o livro dele, não? Parece. É mais velho do que cagar sentado, né? Isso está na origem, né? Da primeira teoria quântica de campo que você viu, é mais ou menos isso. É claro que ele está raciocinando ao contrário. Tem uma coisa importantíssima nesse raciocínio ao contrário aqui, que a gente não pode perder de vista.
é a qualidade disso aí ser a coisa mais simples possível que pode ser proposta. Essa história é que a gente não pode perder de vista. O fato de estar somando em sigma e n, você perde informação dos psis de sigma e n? Você vai ver que não. Vai ver que não. Vamos lá. Então, olha só, para saber que condições, né? Que condições esse deixa eu pegar a sua pergunta de novo, tá? Essa frase que você falou, perder informação, né? Quando você usar o psi mais e o psi menos, vamos supor que seu H, tá, vai ser função do psi mais e do psi menos. Você substituir o psi mais e o psi menos lá, vai estar todo mundo lá. Vai estar o A e o AH de P sigma N, para todos os P's, para todos os sigmas, para todos os N. Tudo isso vai estar incluído dentro do H. Então, tem perda de informação zero. Aí. A única questão é que está incluído de uma maneira específica. Aí sim. Aí você pode dizer, perde informação em relação a isso. De todas as formas que você poderia estar incluindo eles, você poderia estar incluindo de outra maneira. Poderia. Tá? Aí essa informação, nesse sentido, você perde. Mas você perder, por exemplo, os operadores de criação associados com a partícula tal, com a partícula tal, com a partícula tal, você não perde. Isso não, porque elas estão todas aí. Tá certo? Então vamos lá. Vamos só relembrar como é que os operadores de criação e aniquilação se transformam, né, perante as transformações de Poincare. Você tem o zero de lambda alfa, A de P sigma N. O 0 menos 1 de lambda alfa, isso é exponencial de I lambda P escalar alfa, raiz de lambda P0 sobre P0, somatório sigma barra, de sigma barra, Jn, W menos 1, de lambda P, A, de P lambda, sigma barra, N. Tá? E você tem o Dagger disso, né? O zero de lambda alfa, a Dagger de P sigma N, o 0 menos 1 de lambda alfa, isso sendo exponencial de menos I, lambda P escalar alfa, raiz de lambda P0 sobre P0, somatório de sigma barra, D de sigma barra, Jn estrela, W menos 1 de lambda P, adaga, de P lambda, sigma barra N. Já eu explico esses D de W menos 1 aqui, certo? Num instante, a gente fala sobre isso. Vamos lembrar só que essa daqui de baixo, essa lei de transformação do adaga, ela saiu da lei de transformação dos estados de uma partícula. Tá certo? Você imaginou que o seu estado de uma partícula é o adaga aplicado no vácuo. Né? Aí você aplica U nesse estado de uma partícula, você sabe como o seu estado de uma partícula se transforma e você deduz que o adaga tem que se transformar daquele jeito. Né? Essa história aqui do D de W menos 1, né, e do P, está dividido em dois pedaços aqui. Né? Na verdade, a gente tem o P escalar
lambda menos 1 alfa, né? Quer dizer, é isso que aparece na lei de transformação original, P escalar lambda menos 1 alfa. Só que esse negócio que está aqui é a mesma coisa, né? Que você ter lambda P escalar lambda menos 1 alfa, tá certo? Isso é invariância de Lorentz, né? Do nosso... Então isso aqui é lambda P escalar alfa. E quando você tem um lambda menos 1 alfa desse lado, você pode passar para a atuação do P dentro do lambda usando a invariância de Lorentz do teu produto escalar. Então, esse é um primeiro ponto aqui, porque aqui o que apareceu originalmente era P escalar lambda menos 1 alfa. Aqui está aparecendo lambda P escalar alfa. Né? Segundo ponto diz respeito ao D de W menos 1. Né? Porque aqui o que aparece é o D de W. Lembra, isso aqui, lei de transformação do Adaga, vem da lei de transformação dos estados de uma partícula. Lá aparece o D de W de lambda P. Aqui eu estou trocando por D estrela de W menos 1. Isso é por uma razão posterior. Mas eu quero mostrar só para vocês que isso dá na mesma. Né? Então, o D de W, né, é a mesma coisa que o D a menos 1 do W a menos 1. Aqui você tem uma representação, tá certo? Para que você tenha uma representação, o D a menos 1 de W é igual ao D de W a menos 1. Tá certo? Então, aplicando isso duas vezes, você tem D a menos 1 de W a menos 1. Né? E o D tem que ser unitário. Desculpa, isso aqui é o D fresco, né? Não. Isso aqui é o D normal mesmo, tá certo? É que eu estou confundindo dois Ds aqui, desculpem. Vou botar um D normal. Aqui tem um D fresco, cuidado. Né? Esse D fresco não tem nada a ver com o grupo de isotropia, com o little group. O D fresco é uma representação do grupo de Lorentz. Tá? A discutir caso a caso, no futuro, próximo. Né? Esse D que está aqui é a representação do grupo de isotropia. É o D de W. Né? Ele é a representação do grupo de isotropia. Então é desse D que eu estou falando. Esse D que está aqui é unitário, tem que ser unitário. Isso tem que ser representado por matriz unitária, porque senão a condição de normalização não se efetiva. É inconsistente com a normalização dos estados. Tá certo? Isso a gente viu lá no passado distante, ainda na aula volta. Né? Então, isso aqui nós estamos usando daqui para frente, que o D a menos 1 é o D d'H. Tá certo? Então, já que isso aqui é o D d'H, então você vai terminar com D estrela transposto de W a menos 1. Que é exatamente o que eu estou colocando aqui. Você lembra que a gente tem assim, ó, sigma barra sigma, W. Não? O que eu tenho aqui agora é isso, D estrela, sigma, sigma barra. Então eu tenho uma transposição e tenho uma conjugação. Tá certo? É exatamente isso que está acontecendo aqui. E aí quando você calcula o conjugado, tá certo? Que é o conjugado hermitiano, que é para vir para o A, essa é a equação básica, e aí você calcula o hermitiano conjugado para chegar nessa. Aí, ó, sumiu o estrela, mas manteve o sigma, sigma barra. Tá certo? Só para explicar essa notação que está aqui. Isso daqui é conveniente porque a gente vai fazer algumas operações de inversão lá na frente, que isso daí vai ser legal. Tá certo? Só por isso que a gente usa isso. Então, isso aí eu precisava relembrar pelo seguinte, porque... Oi?
Volta mesmo. Ou faltou menos um, espera. A gente precisa relembrar disso, né? Só uma última relembrada aqui, que eu estou chamando de P lambda. É lambda P, componente vetorial desse quadro vetor, certo? É isso que é P lambda. Então tá legal. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa expressão que está aqui, essas duas expressões, e vai substituir aqui. Tá certo? Você observa que isso daqui é uma condição sobre os psis, né? Os psis têm que ser tais que, se você fizer essa operação desse lado, isso tem que dar esse resultado. Isso eu estou impondo, né? Isso não é espontâneo. Isso só vai acontecer para alguns U's e alguns V's. Então vamos ter que descobrir que U's e que V's são esses. Tá certo? Então vamos fazer isso. Vamos pegar o zero psi não sei o que, né? O zero de lambda alfa. Por exemplo, se é mais de x. O zero menos 1 de lambda alfa. Isso daqui vai ser somatório em sigma barra n, né? Da integral d3p o L de x t sigma n, né? Exponencial de i lambda p escalar alfa raiz de lambda p0 sobre p0, o nosso d sigma barra jn de w a menos 1 de lambda p e o a de p lambda sigma barra n. Está claro isso? Eu peguei o psi mais, está ali em cima, e botei aqui no meio. É claro que o U0 e o 0 menos 1 vão passar por cima da tralha toda lá, da integral, do somatório, do UL, né? Onde é que eles vão bater? Onde tiver um operador. O operador é o A, né? Aí eu uso que o 0, o 0 menos 1 é aquilo que está aqui daquele lado. E foi isso que eu escrevi aqui. Ok? Então, isso aí é um lado da história. Daqui a pouco a gente trabalha com o outro lado da história, né? Nesse momento, nós vamos trabalhar esse lado da equação. Quando eu falo o outro lado da equação, é esse lado aqui, ó. Tá certo? Daqui a pouco a gente trabalha com ele. Então, esse lado da equação, a gente vai trabalhar dizendo o seguinte. Vamos lembrar que d3p sobre p0 é uma medida invariante de Lorentz. Tá certo? d3p sobre p0 é invariante de Lorentz, então você pode escrever isso assim, como d3 lambda p sobre lambda p0. Né? E daí, você tem que d3p é igual ao d3 lambda p sobre lambda p0 vezes p0. Tá certo? Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte, é que se eu fizer a integral d3p de uma certa função f de p, isso é a mesma coisa que eu fazia a integral d3 lambda p da mesma função, só que de lambda menos 1 lambda p. E aqui uma imensa seta de vetor em cima de todo mundo.
Por que eu fiz isso? Para que apareça a variável lambda p dentro da função f. Essa composição f de lambda menos 1 vezes lambda p vai me dar uma nova função f barra, se for o caso, ou f', né? Então isso vai ficar integral de 3 lambda p de um certo f' de p lambda. Tá certo? O f' de p lambda inclui o lambda menos 1 na definição dele. Tá certo? Maravilha. Então, o que eu acabei de escrever aqui, tá certo? Pode ser reescrito da seguinte maneira, né? Como somatório sigma barra n, né? Integral, não mais sobre D3P, mas sobre D3 lambda P, o L, que agora não é mais a mesma função UL, mas vai ser uma função UL' de x p lambda n. O que eu fiz aqui com o UL? Eu fiz esse movimento aqui, ó. Onde eu tinha p, eu escrevi lambda menos 1 lambda p. O lambda menos 1 eu absorvi na nova definição da função UL', e o argumento da função UL' com p lambda. Tá certo? O que mais? Exponencial, né? De I lambda p escalar alfa. Raiz do que? Né? Era D3P, virou D3 lambda p. Só que D3 lambda p tem um fator de correção, P0 sobre lambda P0. E aqui eu tenho raiz de lambda P0 sobre P0. Isso vai inverter as coisas. Né? Então eu vou ficar com raiz de P0 sobre lambda P0. Então aqui eu estou levando em consideração esse fator e o fator que vem do jacobiano, vamos dizer assim, da minha mudança de variáveis. Né? O resto continua do jeito que era. Né? Então eu vou ter um D, sigma barra JN, do W menos 1 do lambda P, A de P lambda, sigma barra N. Certo? Então essa expressão aqui todo mundo guarda na memória, né? Fácil. Né? E aí nós vamos para o outro lado. Do outro lado, nós vamos pegar isso que está aqui, né? E vamos substituir o psi barra mais menos de lambda x mais alfa. Vamos pegar essa expressão e vamos calculá-la em lambda x mais alfa, calcular L barra, somar sobre D de L barra. Tá? Então, isso aqui vai dar o seguinte: somatório em L barra, D de L barra, lambda menos 1, se L barra mais lambda x mais alfa. Isso aqui vai ser somatório sobre esse L barra que está aqui, sigma e n, que vem da definição do psi de L barra, integral de 3p, de L barra de lambda menos 1, o L barra de lambda x mais alfa, P sigma n, vezes o A, né, de P sigma n. Certo? Agora, nesse cara que está aí, eu vou fazer não uma mudança de variáveis, eu vou fazer uma reindexação. Certo? Onde eu tiver P, eu vou trocar por lambda P. Eu estou somando
com o índice lambda P e não com o índice P. Então isso não é uma mudança de variáveis, isso é uma reindexação. Tá certo? Então isso aqui, com essa reindexação, isso vai virar isso aqui. Onde tem P, lambda P. Aqui, o D de L barra lambda menos 1 não tem P. Né? Aqui eu tenho o L barra, lambda x mais alfa, lambda P, ou seja, P lambda, sigma N, vezes o A, que também depende de P, portanto vai passar a depender de P lambda, sigma N. Eu espero que vocês entendam que essa integral é exatamente igual a essa. Tá? O que eu fiz? Onde eu estava somando sobre P, eu passei a somar sobre lambda P. Tá certo? Em todo lugar onde tinha P, eu troquei por lambda P. Isso não é uma mudança de variáveis. Agora, eu comparo isso que eu acabei de escrever com isso que está aqui. Que tem isso aqui, tem que ser igual a isso aqui. Né? Não foi isso que eu estou impondo? Por isso que eu fiz a mudança, porque aqui eu tenho tudo com D3 lambda P, então aqui eu também tenho que ter D3 lambda P, para poder fazer a comparação adequadamente. Né? Então, igualando um lado com o outro, eu vou ter isso aqui. Ó. Eu vou ter somatório, né? Em sigma do UL de x P sigma N. Esse é o cara que aparece aqui. Quem aparece aqui? Aparece o L' de x P lambda N. Esse é o cara que eu deveria pôr ali. Só que o L' de x P lambda N é U de x P N. Sigma N. Faltou sigma. Tá certo? Esse UL' é o mesmo U, só que ao invés de estar calculado sobre P lambda, está calculado sobre P. Tá? Então, o primeiro cara que aparece ali é aquele, né? Aí eu venho com exponencial de I lambda P escalar alfa, raiz de P0 sobre lambda P0, e D sigma sigma barra Jn de W menos 1 de lambda P, certo? Isso é isso que está escrito aqui embaixo. Veja que ele está multiplicando o operador A de P lambda sigma barra N. Mas tem alguma coisa aqui também multiplicando o mesmo operador, A de P lambda sigma N. Tá certo? Um somatório aí que não está bem explicado. Então. Não era sigma barra ali? Pode ser, né? Peraí. Eu tenho soma em sigma dos dois lados, né?
Então a soma que está sobrando é a soma sobre sigma barra. Isso aí. Soma sobre não pode ser sigma barra porque eu tenho aqui uma soma, você está vendo? O L de sigma com D de sigma. Né? Essa soma, esse índice sigma tem que estar somando, de fato. Espera aí. O que eu vou trocar é isso aqui. Eu vou trocar esse somatório em sigma por somatório em sigma barra. Aí sim. Então o somatório que vai sobrar aqui é o somatório em sigma. Quando ele está mudando a definição lá do psi, Hã? então está mudando a definição do psi. Não estou mudando a definição, eu estou reindexando. Não, mas é só no somatório, tá? No somatório. O somatório era assim. Ah, ela vai trocar tudo. Então agora eu estou trocando de sigma para sigma barra, só isso. Certo? Bom, beleza. Então, o somatório que vai cair, que eu vou comparar os termos, são os termos para o mesmo sigma barra de um lado e do outro. Tá certo? Então a soma em sigma que permanece, não a soma em sigma barra. Então, do outro lado, o que aparece? Aparece soma em L barra, tá certo? D de L barra, de lambda menos 1, U L barra, de lambda x mais alfa, P lambda, sigma barra, N. Certo? Então, quando eu impus que isso aqui fosse isso aqui, dada a definição do psi, em termos dos U's e dos V's, tá certo? Eu encontrei uma condição sobre os U's, e é obviamente quando eu substituir a expressão por psi menos sobre os V's, tá certo? Então eu vou rearranjar isso aqui um pouquinho, né? Vou colocar isso. Agora eu vou usar isso daqui, eu vou passar esse cara que está aqui para esse lado e passar esse cara que está aqui para o outro lado. Por quê? Porque aqui eu tenho um D de W menos 1 e aqui eu tenho um D de lambda menos 1. Então, se eu multiplicar matricialmente dos dois lados por D de lambda, eu tiro desse lado e passo para o outro. Se eu multiplicar por D de W, eu tiro desse lado e passo para o outro. Tá certo? Então eu chego a escrever isso aqui. Somatório, sigma, barra, agora, né? Do UL de lambda x mais alfa, P lambda, sigma barra, N, D, sigma barra, sigma, JN, de W de lambda P é igual a exponencial de I lambda P escalar alfa raiz de P0 sobre lambda P0 P L barra de lambda U L barra de X P sigma N. Certo?
Você veja que tem uma variação no argumento do U desse lado da equação para esse lado da equação. Né? Aquele U de lá é lambda x mais alfa, esse aqui é em x. Aquele de lá é em P lambda, esse aqui é em P. Né? Aquele de lá está tendo um somatório sobre sigma bar contraindo o D, né, de Jn. Esse aqui não está, o sigma está liberado. Né? Mas você vê o seguinte, tem uma característica aqui que ficou interessante depois dessa mudança. Aqui você tem o D de lambda atuando no U, quer dizer, você está atuando no índice L. Aqui você tem o D do little group de sigma atuando no U de sigma. E o índice L está solto. Então, desse lado da equação, o índice L não se mexe. Desse lado da equação, o índice sigma não se mexe. Isso vai ter consequências profundas no futuro. Tá certo? Mas ainda não. Ainda não dá para ver. Não? De processo dessa linha para de baixo. Não? Processo dessa linha para de baixo, falou. Tem certeza que você está perguntando isso? Nem do argumento, principalmente. Olha só. Aqui eu tenho o índice sigma solto, entende? Não, tem o índice sigma barra solto. Né? Então eu vou multiplicar dos dois lados da equação por D sigma barra sigma linha Jn de W de lambda P. Vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui. D sigma barra sigma linha Jn W de lambda P. E obviamente vou somar sobre sigma barra. Tá? Eu vou somar sobre sigma barra. Vou somar sobre sigma barra. Isso que está aqui é um delta sigma, sigma linha. Tá certo? D de W é menos 1, vezes D de W é D, é delta, é 1. Então quando eu fizer isso, isso aí vira uma delta de sigma linha, isso aqui cai fora, desse lado da equação. Né? E onde eu tenho um somatório sobre sigma, tá certo? Aqui também o somatório sigma barra cai fora porque ele está na matriz. Né? O somatório sobre sigma vai me transformar sigma em sigma linha. Né? Sigma linha. Isso é o que acontece com um lado da equação. Com o outro lado da equação não tem nada a fazer, porque aqui não tem nenhuma identidade para fazer isso. Agora eu venho do outro lado da equação e multiplico. Eu tenho um índice L solto aqui, então eu multiplico por D de L' L de lambda. E somo sobre L. Se eu fiz isso embaixo, tenho que fazer isso em cima. Soma sobre L do D de L' L de lambda. Agora, isso que está aqui é delta de L' L. Né? Hã? L' L barra. Tá certo? Delta de L' L barra. Aí, O somatório também é elevado, né? não, L barra está aqui. Ó. L barra. Eu não posso somar sobre L barra. Tem que somar sobre L. Eu estou DL' L, DL barra, né? Então isso aqui vai dar delta L' L barra. Então isso aqui pode sair fora. Soma sobre L também. Soma sobre L barra não. E aqui vai ficar delta L' L barra.
Né? Agora esse cara mata esse somatório que está aqui, e aqui vai ficar L'. Uma parte está certa, a outra parte está estranha. Ali em cima, não, está certo. Acho que tudo bem. Tudo ok. Eu tenho somatório sobre L aqui. Agora, onde tem soma sobre L, eu vou transformar em soma sobre L barra. Onde tem L', eu vou transformar em L. Mesma coisa aqui. Onde tem L', eu vou transformar em L. Eu transformei em L para esse lado, tem que voltar para esse lado. Pronto, bateu a equação de baixo. O somatório, tem um somatório de sigma barra ali, né? Eu acho que está faltando somatório assim. Está faltando só algum somatório. Mas já entendeu, né? Não, mas eu perguntei que eu entendi. Não, o somatório sobre sigma barra está lá. Tá bom, você quer que eu escreva, eu escrevo. Não tem problema. Somatório sigma barra. Pronto. O que eu estou querendo dizer, você já entendeu, é o esquema para sair dali e chegar aqui. Sim ou não? Aquele do sigma barra. E aquele somatório do L' foi para... Não tinha somatório em L'. Não, L barra. Somatório L barra. Como é que está faltando somatório embaixo? Não sei se embaixo. Aonde? No L embaixo. Aqui, tá aqui. Vocês que não veem. Não, mas eu fico tentando entender isso. Já entendeu, você já entendeu. Você está tendo cri-cri agora. Não, só entendi agora. Você já entendeu. Agora eu estou entendendo. Eu falei, aceitando. quando eu falei, olha, estou indo multiplicar por D menos 1 dos dois lados, né? E comecei a fazer a multiplicação, tenho certeza que na tua cabeça já bateu um clique assim, é isso. Tá certo. O resto é detalhe. Qualquer coisa você pega um vídeo depois, Alexandre. Vamos embora, vamos para frente. Então, olha só, gente. Os nossos piores temores, ou melhores, não sei se confirmaram, tá certo? Eu não posso fazer uma combinação linear dos operadores de criação e aniquilação com quaisquer coeficientes se eu quero que essa combinação linear se transforme como um tensor. Os coeficientes têm que satisfazer essa relação aqui. Certo? Eu podia dar um nome para essa equação, mas a gente vai trabalhar essa equação até reduzi-la a um mínimo. A gente vai extrair tanta coisa dela que no final vai sobrar só uma última equação, que aí sim, essa última equação nós vamos dar um nome para ela. A gente vai usar ela mais bastante. Então, essa equação, as consequências dela vão ser exploradas e ela vai se reduzir a forma cada vez mais compacta até ela chegar numa equação que essa sim vai ter que ser analisada caso a caso. Por enquanto, o que nós estamos fazendo é absolutamente geral. Geral dentro do pressuposto de que eu use combinações lineares dos operadores de aniquilação e criação. E não funções arbitrárias dos operadores de criação e aniquilação. Tá certo? Então, beleza. Vamos começar a trabalhar as consequências desse negócio. Né? Reduzir a tensão do Alexandre, principalmente. Né? Alexandre é um cara tenso. Então, vamos reduzir a tensão dele. Certo? Eu tinha que falar um negócio antes, mas eu vou deixar para falar depois, só para reduzir a tensão do cara. Então, vamos lá. Olha só. Vamos pegar essa equação aqui. Deixa eu pegar esse somatório aqui, botar ele mais evidente aqui, né?
pegar essa equação aqui e vamos analisar essa equação para um caso particular. Ali nós estamos com essa equação válida para uma transformação de Poincaré genérica. Então vamos pensar numa translação, certo? Então, vamos analisar isso aqui para translações. Isso é válido para uma transformação de Poincaré genérica, logo é válido para uma translação. Né? Então, para translações, eu tenho lambda igual a 1, alfa arbitrário. Né? É isso? Então, vamos tacar o lambda igual a 1 aí, nessa equação. Né? Vamos relembrar que o W de lambda P também é igual a 1, se o lambda for igual a 1. Né? Quem era o W? W é L a menos 1 de lambda P, lambda L de P. Se o lambda é igual a 1, o W é L a menos 1 de P, L de P, que é 1. Tá certo? Então, se o lambda é igual a 1, o W de 1P é igual a 1. Se o W é 1, a representação do grupo de isotopia me diz que o D de sigma barra sigma de 1 vai ser delta sigma barra sigma. Maravilha, eu já me livrei desse cara que está aqui. Lambda x mais alfa vai se transformar em x mais alfa. P lambda vai se transformar em P. Tá certo? Somatório em sigma barra foi embora. Porque isso aqui tem uma delta sigma barra sigma. Então, esse lado da equação se reduz a UL de x mais alfa P sigma N. Maravilha, né? E o outro lado? O outro lado está aqui, ó. Lambda igual a 1, então isso é exponencial de P alfa. P0 sobre lambda P0 dá 1. D de lambda igual a 1 é delta de LL barrado. Tá certo? O L barrado de XP sigma N. Então, o que sobra desse outro lado da equação vai ser exponencial de IP alfa o L, tá certo? Porque, olha, delta de LL barrado vai dar o L, né? De X P sigma N. Se a transformação em questão for uma translação, isso implica nisso que está aí, para os usos. Eu não estou fazendo para o V, porque a consequência para o V é exatamente a mesma. Tá certo? É repetir a conta fazendo para o psi menos, né? E aí você vai chegar em coisas análogas para o V. Então, faça alfa infinitesimal, né? E numa direção mi arbitrária só, quer dizer, 0, 0, 0, mi, né? Então, o que você vai ter vai ser isso aqui, ó. Você vai, essa equação está dizendo para você que o L de x, por exemplo, x0, x mi mais epsilon P sigma N, né, é igual a exponencial de IP escalar epsilon, que vai ser 1 mais I P mi epsilon, né? Aqui eu estou supondo que o alfa ele é 0, epsilon, 0. Ele só é diferente de 0 na miésima posição. Tá certo? Então aqui vai ser, no produto escalar ele vai selecionar esse cara, a exponencial do cara infinitesimal vai dar isso, e aqui você tem o L de x P sigma N.
Então, olha só, 1 vezes esse cara dá o próprio U, você passa isso para o outro lado, tá certo? Você vai ver que o L de não sei o que, x mais epsilon, P sigma n, menos o L de x, P sigma n, dividido por epsilon, é igual a IPI, vezes o L de xp sigma n. Certo? Então, no limite, quando o epsilon tender a zero, aquilo que tem ali é uma derivada. Então, a equação que você encontrou é essa aqui, ó, dmi do UL de x p sigma n é igual a IPI UL de x p sigma n. Equação diferencial ordinária, primeira ordem. Ordinária não, parcial. Solução. O L de x p sigma n é incerto. O L de 0 p sigma n exponencial de tx. Um dos planos.